Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo à Opinião Feminino desta quinta-feira, num dia em que vamos discutir dois temas, são eles as eleições em Marromeu, e houve atualizações relativamente a estas eleições, tendo em conta os dados que foram apresentados hoje pela Comissão Nacional de Eleições. O nosso segundo tema é a conferência de imprensa que o governador do Banco Central, Rogério Zandamela, deu em Quelimane relativamente ao regresso da BESFIST ao nível da operação do sistema eletrônico de pagamento no nosso país. O primeiro tema são as eleições em Marromeu. Para o debate de hoje, conto apenas com a Écita Segaúca, quem deseja cumprimento. Boa noite, Écita. Boa noite, município. Obrigada. Muito bem, Écita, vamos falar das eleições em Marromeu. A CNE divulgou já os resultados da contagem. A Frelimo vence estas eleições, embora na tangente. A Frelimo tem 8.395 votos, correspondentes a 8 mandatos, e em termos de percentagem, 45,78%. A Arnam tem 8.349, tem também 8 mandatos, 45,53%. MDM tem 1.591, correspondente a um mandato, em termos de percentagem, são 8.691. Estamos a dizer que a diferença entre a Frelimo e a Arnam são de apenas 46 votos. Mas antes disso, vamos analisar o processo em si na repetição da eleição nas 8 mesas problemáticas. Houve uma opinião dos observadores que houve situações bastante anómalas, mas tivemos o STAI na província de Sofala a validar a vitória da Frelimo com 3.817 votos, portanto os votos contados nas 8 mesas onde houve eleições, 3.817 votos, a Renamo 1.122, o MDM 95. Comecemos por analisar como é que viu a eleição nestas 8 mesas, no dia 22 de novembro, desculpe. Obrigada, município. Quero também cumprimentar os nossos telespectadores. Para ser muito sincera, município, quando este processo começou, a minha atenção era quase nenhuma para Marromeu. Acreditei eu que seria um processo, como é efetivamente, muito localizado, e que os munícipes de Marromeu teriam a oportunidade de fazer da sua justiça, escolher o seu candidato. Apesar de ser uma repetição, o que demonstra que houve anomalias que foram confirmadas pelas entidades competentes, daí que era preciso dar oportunidade para os eleitores voltarem a dizer ou expressarem aquilo que é a sua vontade. Minha atenção, como disse no princípio, era quase nula. Pensou que iria correr tudo bem, é isso? Sim. 8 mesas, não havia motivos para grande alarido e convenhamos, Marromeu não é um grande círculo eleitoral se compararmos com, por exemplo, a atenção que tivemos com Nampula, por exemplo. Então, tinha a convicção de que não teríamos grandes motivos para a preocupação. Comecei a mudar de opinião à medida que os resultados foram saindo. É preciso dizer que esses resultados vinham de todos os lados. Portanto, dependendo, podemos assim dizer, da simpatia ou dos óculos com que olhávamos para esta eleição, tínhamos resultados díspares. Pelo que o que eu me impus era que se aguardasse pelos resultados oficiais, porque esses é que poderiam trazer luz. Esta minha decisão piorava à medida que mais resultados iam saindo. É preciso dizer, município, que tivemos todo tipo de situações, desde vídeos, denúncias de editais com dados completamente discrepantes, portanto, os pronunciamentos que vinham a seguir ao primeiro eram completamente discordantes do primeiro, do terceiro, do segundo, e aí sucessivamente, pelo que era difícil ir fazendo um acompanhamento do que é que realmente estava a acontecer. Outro dado também que esta eleição de Marromeu me despertou, e digo aqui contrariamente ao que vimos, por exemplo, numa eleição localizada, recentemente realizada, que foi a Nampula, é que os ânimos estavam mesmo exaltadíssimos. Qualquer um que se pronunciava com relação a estas eleições dava para antever de onde é que se posicionava. Portanto, puxamos muito a corda e puxamos em demasia mesmo, pelo que o prenúncio
daquela calmia que eu tinha começava a alterar. E os relatos que vieram já mais para o fim, estes sim, são preocupantíssimos, porque mostram que as nossas eleições começam a caminhar para uma situação perigosa. Portanto, aquilo que nós devíamos esperar como se fosse o exaltar da cidadania, começa a não estar muito visível. Quando temos relatos de tirar urnas pelas janelas, quando temos relatos de confrontos, quando temos relatos de a polícia ter que se posicionar para fazer barreiras, protegendo, portanto, os membros das mesas de voto e jovens ou potenciais eleitores que aguardam, portanto, e com pedras. Portanto, houve todo tipo de relatos e com acusações de parte a parte. Isto mostra que precisamos repensar os nossos processos. O que acha que deve ser julgado para tanta animosidade num processo tão pequeno? Como disse, tratam-se aqui de 5.940 eleitores, dos quais cerca de metade é que votaram. O que acha que pode ter concorrido para tanta animosidade, tanta violência e tanta discórdia nos números? Eu penso que a pressão era um processo tão localizado, era uma repetição, portanto, tira-teimas. Quer-me parecer que não havia segurança de nenhuma das partes e isto pôs os intervenientes a envolverem-se cada vez mais. E se calhar esses tenham feito o seu trabalho corretamente. Porém, existimos nós aqui fora, apoiantes, simpatizantes, porque parece-me que grande pressão veio daí. Logo que o processo começou, estes simpatizantes, membros, também podem ser, começaram já a divulgar resultados. Ora, se nós primeiro ouvimos um resultado e logo a seguir ouvimos outro, há probabilidade de começarmos a desconfiar, a começarmos a achar que alguma coisa não está a correr bem, é grande. Portanto, o que nós esquecemos é que quase todos, ou todos os resultados que estão a ser divulgados precisam de ser agregados e precisam de uma confirmação. Portanto, o resultado final, esse é que dir-nos-ia com segurança quem é efetivamente o vencedor. Não tivemos esta calma. Ou a excessiva concentração, que eu penso que é natural, todos estavam de olhos postos para aquela eleição, levou a que fosse ao processo, exatamente, e se fosse ao processo ou tudo ou nada, quero eu acreditar que tenha sido. Há alguns relatos de observadores também que indicam que foram usados jovens, portanto há uma juventude que foi mobilizada e esta posicionou-se, por exemplo, com pedras, com paus, portanto é em posição que já denota que há confrontação à vista. Portanto, estão preparados para a confrontação. Logicamente, tivemos as autoridades, portanto, a polícia também a se posicionar. E nós sabemos que os nossos processos eleitorais, quando temos que ter a polícia no meio, já cria, portanto, suspeição. Há uns que olham para a polícia, olham para a força de intervenção rápida ou para a unidade de intervenção rápida, como estando no terreno para, portanto, salvaguardar interesses de uma determinada parte. Há outros que acham que não, se há jovens ou se há pessoas armadas, portanto, com paus, pedras, é necessário que se proteja a integridade dos membros das mesas de voto. Portanto, toda esta convergência de uns, ou divergência de uns para com outros, acaba criando, portanto, um ambiente que propicia a violência e tira, a princípio, aquela estabilidade, aquele ambiente calmo e sereno que seria emprestar a este tipo de processos. Logo depois deste processo ter terminado, vimos o diretor provincial do STAI em Sofala a vir anunciar os resultados nestas 8 mesas. Os resultados são Frelimo, 3.817 votos, Renamo, 1.122, MDM, 95. Portanto, de acordo com estes resultados, naquelas 8 mesas, a Frelimo era o grande vencedor. Isto implica que dos 5.940 eleitores, quase 5.100 e poucos votaram. Portanto, aqui a percentagem de eleitores votantes é de perto de 90%. A Renamo apareceu imediatamente a dizer que não concorda com os dados e que ela é que é legítima vencedora. Qual é a sua análise? Desde a confusão que houve e depois esta discórdia com os números, mas temos uma instituição oficial a vir apresentar números,
os quais, em teoria, nos devemos fiar. Como disse o Mocipo, penso que a confusão, ou todo este prenúncio de confusão, começou quando começaram a surgir os primeiros resultados. Porque cada grupo, dependendo de onde se posicionava, repito isto, dos óculos com que via esta eleição, publicava resultados que beneficiavam. Portanto, houve todo tipo de resultados. Eu lembro que logo no primeiro dia, antes das 12 horas, já havia editais que diziam que, olha, uma certa formação política ganhou de forma confortável. Portanto, até tinha comentários que não viam necessidade de porquê ter-se reclamado tanto para ir a uma segunda volta e depois olhar-se para aqueles resultados. Mas logo a seguir começaram a aparecer outros resultados. Portanto, dependendo de onde a pessoa se posiciona, ele escolhia quais os melhores resultados para acolher. E começou, e foram dias longos. E há aqui um aspecto também que é preciso realçar. Houve um episódio que eu penso que é de todo infeliz, e é preciso que se diga isto, que é de um candidato aparecer como membro de uma mesa de voto. Pronto, algumas correntes até defendem... Está a falar do presidente da mesa da Exatamente, Assembleia? Do presidente da Assembleia. Candidato, portanto, a presidente do Conselho Autárquico, que era presidente de uma mesa de votação. Portanto, não faz sentido e logo a priori penso que qualquer um devia ver que é uma situação, pode não estar escrito em lado algum, não vê lá explícito que é uma incompatibilidade, mas não faz sentido nenhum, até porque ela é interveniente, portanto é parte interessada de um processo que está a ocorrer. Portanto, acho que este aspecto foi o incendiar de tudo que ainda poderia existir de sereno no aguardo dos resultados finais. Felizmente, o bom senso prevaleceu. Portanto, ele foi retirado, retirou-se da mesa e o processo continuou. Mas já havia um clima que ou que já permitia antever que os ânimos estavam exaltados, com suspeição de parte a parte e, acima de tudo, este movimento que eu considero, ou que muitos atribuem à juventude, que eu prefiro dizer que começa a mostrar um bocado a maneira como nós nos posicionamos nas eleições, é ficar à espreita, portanto, paus, pedras. Portanto, se alguém tem pedras, tem paus e a eleição termina às 18 horas e a partir daí começa o processo de votação, é verdade que é preciso garantir a integridade destas pessoas. Então, o ambiente já começou turvo. E este anúncio, portanto, que foi feito pela Comissão Nacional de Eleições na Beira... Está a falar do anúncio do STAI, ao nível provincial, na Beira. Já encontrou, portanto, todo este ambiente, posso considerar, minado. Portanto, foi mais um anúncio. Quem não acreditava na vitória da Frelimo, continuou não acreditando mais ainda. Quem preferiu olhar para uma eventual vitória da Renamo, achou que os outros números que foram adiantados é que constituíam a verdade. Portanto, e os ânimos não serenaram. Foram subindo, apareceram também algumas organizações que atuaram como observadores, também a darem, portanto, aquilo que seria o resultado da sua contagem paralela, e isto, dependendo também da organização, tínhamos também resultados que puxavam ou para um ou para outro. A diferença de votos, essa sim, importa aqui realçar, se olharmos para o resultado global que é hoje, ou que foi hoje anunciado. É que em todos os quadrantes, portanto, quer os que anunciavam resultados que favoreciam a Frelimo, como os que anunciaram resultados que favoreciam a Renamo, mostravam grandes diferenças. Grandes, mas grandíssimas diferenças. O único que sempre esteve lá claríssimo, que ocupava o terceiro lugar, era o MDM. Ora, os resultados que foram hoje anunciados mostram uma diferença mínima, 46 votos. Portanto, mostra que esta eleição foi disputada até ao último eleitor. Foi disputadíssima. Portanto, estas 8 mesas, uma que apresentou, segundo os resultados oficialmente anunciados pela CNE, eleitores a mais, portanto, dos 800 previstos, apareceu com 20 a mais. Então, mais uma vez, a CNE retirou esta mesa, portanto, anulou os resultados e foram contabilizados 7 mesas. Portanto, estas 7 mesas tiveram resultados que, agregados às outras mesas, que, portanto, não foram anuladas, ou não houve decisão de repetição segunda volta, ditaram uma diferença mínima de 46 eleitores. Isto mostra que Marromeu estava efetivamente dividido. Então, teremos uma Assembleia... E esse equilíbrio
pode também justificar a tensão a grande que havia tensão antes e depois do processo. Exatamente, que como disse, todos foram para esta repetição, esta segunda volta, podemos assim chamar, numa situação de ou tudo ou nada, é pegar ou largar. E toda a máquina partidária, político-partidária das três formações, portanto, diria até das duas, porque foi a grande tensão era sentida entre a Frelimo e a Renamo, mostrava exatamente isso. E toda a máquina posicionou-se neste sentido. Portanto, e os resultados mostraram que havia foi mesmo reunida. Outro dado é que a Renamo boicotou a cerimônia que houve hoje da CNE de anúncio destes resultados. Portanto, não foi, o que quer dizer que é um posicionamento de extremo, de que não concorda. Consta também que a Renamo exigiu, durante a reunião que houve na CNE, nos últimos dias, a recontagem de todos os votos. Não houve entendimento dentro da Comissão Nacional de Eleições e, a partir daquele momento, a Renamo retirou-se. O que nós podemos esperar no futuro face a esse extremar de posições? Portanto, temos um ator-chave no processo que, pelos números, teve 45,53%, a afastar-se completamente do processo e das decisões que são importantes para credibilizar a própria eleição. Bom, eu penso que face a tudo que vem acontecendo, as reclamações que vieram desde a eleição ordinária e esta repetição, há questões de fundo que não podem ser ignoradas. Principalmente se nós quisermos que as eleições sejam um momento de festa, que era suposto, portanto, de exaltar da cidadania. A Renamo, desde o primeiro momento, mostrou discordância total, apresentou argumentos também que indicavam, por exemplo, discrepância entre aquilo que era a sua contagem paralela e os resultados que iam sendo anunciados pelo STAI, depois hoje homologados pela CNE. Face a esta discrepância ou face a esta não concordância, ela decidiu não fazer parte da cerimônia, portanto, que daria corpo a esta publicação. Eu entendo este posicionamento como ponto extremo, tanto daquilo que é a sua reivindicação. Ponto extremo no sentido em que a Renamo retira-se, não é? Não acolhe este resultado. O que nós vamos ver nos próximos dias é o que mais alternativas restam para seguir em frente. Portanto, não concordando, esta é uma repetição. O que é que vai ser sugerido? É uma reclamação formal, uma contestação formal e uma repetição da repetição? O que é que ainda vai ser? A Renamo diz que já submeteu as reclamações todas, inclusive recursos para tentar deixar cair estas eleições. Então, os próximos dias serão decisivos para perceber serão de uma grande que as instituições vão decidir. Exatamente. E esta batalha é mais legal. Portanto, ela tem que reclamar na hora, tem que submeter os recursos a tempo e tem que mostrar dados concretos, tem que haver provas. Portanto, um dos argumentos que é aqui subejamente esgrimidos é que há discrepância com os editais. A questão é, quais editais? Uma contagem paralela foi feita aonde, quando, com quem acompanhou? Porque não basta só dizer que eu contei, é preciso provar que contou com base em informação. Contagem paralela, e segundo os observadores, já encaminharam essa contagem paralela e uma opinião sobre este processo à CNE, ao Conselho Constitucional e aos três principais partidos do país. É esse encaminhar que deve ser feito primeiro, a tempo e de forma correta, porque a decisão terá que ser feita com base nesta informação. Portanto, tem que ser informação fidedigna, tem que ser uma informação que possa ser aferida. Se isto não acontecer, estaremos aqui numa roda que não terá fim. E nós sabemos que os nossos processos são muitas vezes caracterizados por estas animosidades. E penso eu também que é chegada a altura de começarmos a afinar a máquina. Portanto, deixe-me aqui dizer mais uma vez, para um processo muito localizado, 8 mesas apenas em Maromeu, acho que há aqui questões que não fazem sentido. Não fazem sentido algum. Então, é preciso perceber, este problema todo decorre de não conhecimento
daquilo que deve ser o posicionamento dos partidos políticos, estas contagens são feitas de forma irregular, na presença de todos os partidos tinham, portanto, observadores nas mesas, fizeram parte do processo de apuramento oficial. Constam também que alguns destes editais que estão a merecer contestação não têm assinatura de todos os membros. Alguns só contam mesmo com membros, portanto, indicados pela Frelimo. O que é que teria levado a que os outros membros não assinassem? É uma contestação à medida que os resultados iam sendo apurados ou foram questões que foram, portanto, postas na mesa logo no início do processo de votação? Como é que teria ocorrido o processo durante o dia? Há, portanto, dados que indicam afluência, portanto, mais do que o 50%, como acabou se declarando na forma, portanto, na homologação. Alguns destes partidos também não concordam. Alguns observadores aparecem com números que confirmam uma afluência num determinado período e mais para o final do dia não se verificou esta afluência. Portanto, se não houve afluência, como é que se chegam a determinados números? Portanto, são questões muito técnicas que eu penso que o STAI, a CNE, neste momento da homologação, deviam também trazer a resposta. De qualquer forma, essa está nas mãos da CNE, este processo já passou. E dissemos aqui no início os números, a Frelimo é a vencedora, tem 8.395, a RENAMO 8.349, o MDM 1.591. Portanto, estamos a dizer que a Frelimo tem 8 mandatos, portanto tem 8 lugares na Assembleia Municipal, a RENAMO também tem 8, o MDM tem 1 mandato. Vamos partir do princípio que o Conselho Constitucional valide, até por uma questão de respeito pelas instituições, a CNE assim anunciou que são estes números. Num cenário desses, nota-se aqui que foi uma eleição bastante equilibrada e que a Frelimo não tem como governar sem aliança, quer com o MDM, que parece mais fácil, ou com a RENAMO. Sem dúvida. Acho que é um cenário que já se repetiu em alguns conselhos autárquicos, onde a diferença era mínima ou empate mesmo. Resta ali, portanto, a menina bonita do quarteirão ou do bairro, não é? Aquela que todos os jovens vão procurar namorar, ou vão pelo menos tentar cativar essa atenção. Essa é o MDM. Eu continuo, a minha opinião é que se calhar esta é a oportunidade que nós vamos ter de fazer a política diferente. O que é que significaria para mim fazer a política diferente? É olhar para os planos, é olhar para aquilo que é um manifesto de quem está governado, porque há um presidente que já está eleito. Estes números vão fazer diferença, vão se refletir na Assembleia, mas há um presidente que está eleito, que já foi eleito, e este presidente precisa de implementar um plano. Este plano é basicamente ou essencialmente para os municípios. Penso que este é um princípio que não se devia esquecer. Portanto, o que é razoável aceitar e implementar para os municípios? Porque se nós estivermos numa situação de 5 anos em que ficamos ali a discutir e nada acontece, portanto, aquele poço de água que foi prometido não é portanto, construído, não é reabilitado, aquele posto de saúde continua a fazer diferença para os municípios, aquela estrada ou via de acesso não acontece, eu penso que isso será grave. Portanto, como é que estes, portanto, 17 membros no Conselho Autárquico de Marromeu vão decidir a vida? É mesmo na base de alianças. E estas alianças, repito, e espero que sejam feitas com base naquilo que é possível executar, ou naquilo que é suposto ser executado. Porque de outro modo será só barulho. Será um período de puxar para aqui, puxar para lá, e o interesse dos eleitores, esse não vai ser tido em conta. É preciso lembrar que se houve este equilíbrio, se houve, os resultados são estes, não atribuíram a vitória retumbante a nenhuma das partes, quero acreditar que existe aqui uma lógica. É o equilíbrio, os check and balance. É preciso que estes grupos percebam que têm uma missão, e essa missão é trabalhar para os municípios. Portanto, eu penso que vai ser possível encontrar-se entendimentos, porque se eles forem perpetuados, nós também, deste lado, vamos penalizar.
Muito bem, Écita, vamos evoluir, vamos passar para o nosso outro tema, até porque esta questão das eleições em Maromeu, de certeza, vai continuar na agenda, até porque ainda falta o Conselho Constitucional homologar estes dados. Vamos falar da conferência de imprensa do governador do Banco Central, assim aqui é Rogério Zandamela, em Quelimane, relativamente à BESFest. Essencialmente, o que o governador diz é que não foi contornado relativamente ao regresso da BESFest para o estabelecimento do funcionamento do sistema eletrônico de pagamentos. Qual é a sua opinião? Como é que viu os argumentos colocados pelo governador do Banco de Moçambique? E se aquilo que disse em Quelimane, se aquilo que o governador disse em Quelimane coaduna ou vai ao encontro daquilo que um dia antes o governador tinha dito de manhã na Assembleia da República? Mas do jeito que me põe a questão, acho que seria mesmo para perpetuar aquilo que eu chamo um braço de ferro, que é de todo desnecessário. Eu acho que todo este pós-apagão é desnecessário, completamente desnecessário. E digo porquê. Há uma situação que está a ser gerida entre Simrede e os bancos comerciais. Portanto, no sentido de encontrar um provedor para o serviço de transações eletrónicas em Moçambique, assumindo e estando claro que o regulador, neste caso o Banco de Moçambique, não está satisfeito com o atual provedor. Portanto, o regulador, não ponho aqui Banco de Moçambique no mesmo pote que Simrede, pese embora em alguns momentos eles se confundam. Sim, portanto, Rogério Zandamela, como governador do Banco de Moçambique, atua aqui como regulador, não está satisfeito com o BizFirst, que é o atual provedor. Portanto, há um processo que decorre, dito e citando o próprio governador de Moçambique, há cerca de 2 anos. Houve desenvolvimentos significativos em junho, portanto, quando se fez o tenda e foram encontrados 3 principais ou prováveis provedores, destes quais há um que agrada ao governador do Banco de Moçambique, ou ao Banco de Moçambique. Este tem estado a fazer, inclusive, apresentações, pelas informações que têm estado a chegar desde outubro. Isto mostra que há um sentido no qual se está a avançar. BizFirst, entretanto, é o atual provedor. Atual não se sabe até quando, porque há um processo ainda de concurso público. Neste instante, há uma divergência. É na sequência desta divergência que nós chegamos àquilo que eu considero o extremo de uma crise, apagão. Portanto, é uma situação que nunca deveria ter acontecido. Em condições normais, em que as partes estão claras que não querem continuar a trabalhar entre si, o acordo ou entendimento, a discussão tinha que ser contratual, no sentido de manter o serviço disponível para os utentes. Isso falhou. Se culpa do Banco de Moçambique, se culpa da BizFirst, não interessa. A verdade é que nós chegamos a uma situação em que tivemos indisponibilidade da plataforma para executar transações eletrónicas. Isto foi um momento de crise, é um momento em que não devíamos chegar. As declarações do governador do Banco de Moçambique não indiciaram estar-se a caminhar para uma solução de resolução da crise. As declarações do governador do Banco de Moçambique, em sede da audição à Assembleia da República, indicaram uma resposta de médio e longo prazo. Mas relativamente à BizFirst, o que indicava? Um rompimento definitivo? Ele disse claramente que não conta com a BizFirst. Perguntado sobre quando é que teríamos as transações, a plataforma ou transações eletrónicas restabelecidas, não soube dizer. Portanto, chegamos a uma situação de crise grave, com várias consequências que eu tenho certeza que o Banco de Moçambique conhece e pode e vai um dia mensurar e se calhar apresentar-nos aqui. O posicionamento do governador do Banco de Moçambique, portanto, dia seguinte, na conferência de imprensa em Quelimane, e tentando associar com o que tinha dito no dia anterior, encontra uma ponte, alguma coerência? Portanto, como disse Mucipo, é puxar ou é alastrar de posições, é manter um braço de ferro que é completamente desnecessário. Se nós olharmos que o apagão era completamente
É o ponto máximo de uma crise. Não é suposto ter acontecido, assumindo que há diálogo, há conversações e que o Banco de Moçambique está claro de que não quer contar com Best First. Aconteceu. O que é preciso fazer? Portanto, da parte do Banco de Moçambique, não houve, portanto, uma resposta imediata. Há utentes desesperados e há bancos comerciais também que estão claramente a ver-se prejudicados, no sentido em que tem que aumentar horários de trabalho, de certeza tem que fazer arranjos com os seus trabalhadores e pagá-los, porque não vão trabalhar de graça. Há clientes que estão desesperados. Há uma fuga de depósitos para esta fuga de depósitos para o único banco que tinha as suas transações em dia implica a médio e longo prazo que estes outros bancos comerciais terão dificuldades de financiar as suas operações. O resultado, a consequência desta indisponibilidade será maior pressão para os acionistas, porque a imparidade terá que ser suprida. O próprio Banco de Moçambique voltaria para estes bancos e ia reclamar que alguns rácios não estão não estão em conformidade, a multas daria advenido. Portanto, as consequências são inúmeras, que podem aqui ser mensuráveis. Vamos às palavras do governador na conferência de imprensa em Quelimane, quando disse que ele fez parte do processo de regresso da BizFest, porque era necessário encontrar uma solução que resolvesse o problema da população. Inclusive disse que a população não está preocupada com o nome, está preocupada que o serviço esteja em funcionamento. É verdade. Como dizia, há uma crise que se instalou, que a nós não diz respeito quem ganha, quem é o culpado, a nós interessava o restabelecer da situação. O Banco de Moçambique, o governador Zandamela, fez parte da solução, well done, muito bem. Mas o ponto é que ele também fez parte do problema, porque permitiu que se chegasse àquela situação de ruptura sem uma alternativa. Muito bem, respondeu proativamente para depois resolver-se muito bem. Os bancos de Moçambique foram ter com um canal que consideraram um interlocutor válido, que é o primeiro-ministro representando o governo de Moçambique, para mostrar a sua preocupação, aqui com um backup, portanto, da Associação Moçambicana de Bancos, muito bem. E eu já tive a oportunidade de dizer que é uma situação lógica. Qualquer um, não é? Olhando para todo este cenário que nós estamos aqui a verem que clientes a perder clientes, a perder dinheiro, provavelmente afetar os seus rácios a médio e longo prazo, tinham que buscar uma solução, até porque a resposta do dia era que a solução viria, sim, mais sem datas. Portanto, se este foi um esforço concertado, muito bem. Espero eu que de hoje em diante, restabelecido o apagão, continuem a consertar para que nós, utentes, não vivamos a crise. Se é uma posição isolada dos bancos que busquem plataformas, se o governador do Banco de Moçambique reclama os créditos para si, vai continuar a manter mão dura. Portanto, é preciso aqui também, município, a separar as reformas que o Banco de Moçambique, o governador Zandamela, está a implementar. Penso que tivemos a oportunidade, à medida que elas iam, portanto, saindo ou surtindo ou sendo perceptíveis cá fora, à medida que eram mencionadas, tivemos a oportunidade de falar sobre elas e onde houve espaço para saudar, também o fizemos. É um processo à parte que eu penso que deve ser isolado deste processo de cima. Isto não faz parte de reformas, no entanto que macroeconômicas, sim. Há um contrato, há um ideal que o Banco de Moçambique propõe ou persegue, que não está a encontrar, portanto, concordância com um provedor e quer mudar. É um direito que os assiste, como disse, contratual, de quebrar ou manter. A decisão é quebrar. Muito bem, que se faça isto de forma smooth, que aconteça sem interromper o serviço público sem interromper o serviço e, acima de tudo, sem lesar os utentes. Porque a razão por que se chegou a isto é que o moçambicano, o país todo parou. E há pessoas que estavam fora, há pessoas que tinham contas imediatas para pagar. E isto tudo gerou um pouco dessa sensibilidade. Exatamente. Como é que viu as palavras do Presidente da República, que revelam sintonia com o governador do banco, sintonia e não só apoio e conforto ao governador do banco, no sentido de que se estava a resolver um problema estrutural para o país? Como é que olha para as palavras do Presidente da República? A mim não me surpreenderam, porque não vejo de forma alguma, nem que seja um ministro, a fazer parte do governo, se não tiver o total apoio do Presidente da República.
No caso concreto do governador de Moçambique, ele tem uma missão, tem um mandato, lembro-me ter dito isto ainda no programa passado, que ele tem que levar a bom porto. Portanto, qualquer interferência ou qualquer momento de animosidade teria que ser na interpretação desta visão, desta missão do Banco de Moçambique. Não parece que esse seja o ponto. Aliás, o Presidente da República reafirmou, não é, que o governador do Banco de Moçambique deve continuar a perseguir reformas, são as tais que eu disse, totalmente de acordo, muito bem, deve zelar por aquilo que é a soberania, também que é uma das questões que parece que está sendo posta aqui em causa neste contrato com a BizFest, e aqui, se calhar, eu deixaria o meu comentário, eventualmente não vamos ter nenhuma empresa, nem a futura que vem, a cautelar estas questões de soberania. Quem deve fazê-lo é mesmo o Banco de Moçambique e em sede de contrato. Portanto, são questões que o Banco de Moçambique, ou o governo de Moçambique, ou o Estado moçambicano deve querer acautelar. Então, elas devem estar lá expressas, até onde vai, até onde qualquer provedor, não vou personificar Business First, porque vem aí até um outro, qualquer destes provedores deve ir, que tipo de informação deve ter acesso, como é que chega até ela e que informação que sai. Portanto, isto é obrigação dos moçambicanos, devidamente representados, a cautelar em contrato. Se houver quebra destes contratos, aí também denuncia-se e passa a ser feito. Portanto, eu não me surpreendi, acho que é lógico que o Presidente da República manifeste este apoio. Agora, é necessário também que o governador do Banco de Moçambique tome a bom porto este apoio do Presidente da República, porque agora penso que a fasquia elevou-se. A maneira como esta crise vai ser gerida, não é? Vai indiciar ou propiciar também como é que, portanto, as partes contratuais vão interagir. Porque questões de soberania, questões que dizem respeito ao Estado moçambicano devem ser acauteladas logo na negociação, devem ser postas claras em contrato, inclusive preços e tudo mais, o que sai, como entra, de que forma é manuseado, muito bem claros, para que, não havendo concordância, seja simples denunciar estes contratos e não haja grandes penalizações para Moçambique. Um último ponto é que, além destas questões contratuais e a reposição do sistema eletrônico de pagamentos, o governador fez uma intervenção relativamente à configuração do nosso sistema financeiro do ponto de vista do capital, no sentido de que, passo aqui a transmitir mais ou menos uma ideia do que o governador disse, que saímos de uma banca estatal para uma banca anárquica, uma banca estrangeira. No sentido de que é um problema não haver um equilíbrio em termos de participações acionistas na estrutura dos nossos principais bancos. Nós sabemos que pelo menos os famosos Big Five, sobretudo agora com alguma saída do Moza Banco, são controlados por capitais estrangeiros. Vê isso também como um problema, como um possível perigo. O governador levantava a ideia de que nesta situação é muito difícil articular a política monetária junto destas instituições, porque tem as suas sedes fora, tem, um alinhamento não muito ligado também ao alinhamento das instituições moçambicanas. Deu o exemplo das taxas de juros, que para as reduzir foi preciso fazer bastante força e o banco teve que se impor para que os juros pudessem ser aliviados pelos bancos comerciais. Como disse o município, há uma série de reformas que estão a ser desencadeadas pelo Banco de Moçambique, que são também do desejo dos moçambicanos, ou são principalmente para benefício dos moçambicanos, não é? Esta questão das taxas de juros já fez rolar muitas lágrimas, não é? E o governador do Banco de Moçambique conseguiu impor, onde ele não só determinou, como aplicou multas, como publicou. Portanto, criou-se aqui uma taxa mínima, onde é uma base. Isto, de princípio, põe todos a correrem e a olharem para o lado. Porque quem quiser passar muito, esticar muito, aquilo que a sua estrutura de custos acima desta taxa mínima for elevada, rapidamente vai perder clientes, porque vai deixar de ser preferencial. Portanto, é uma questão que beneficia os moçambicanos. Ele olhou, ouviu aquilo que era uma necessidade dos moçambicanos e foi lá. Portanto, quando o governador do Banco de Moçambique aparece e fala de questões, portanto, estruturantes, de como é que a nossa banca está segmentada, eu olho aqui e digo, ele está a implementar aquilo que é a missão, a sua visão, aquilo que é o desiderato, o mandato que recebeu para fazer o seu trabalho. Portanto, ele tem a anuência não só do presidente
Presidente da República, mas também tem o respeito dos moçambicanos na implementação disto. E eu penso que isto não está em causa. Agora, é preciso também que haja alguma maneira muito particular, se calhar alguns detalhes, não é? Que muitos de nós até não vão perceber. Quando chegam numa altura de crise, não é? São estas questões que acabam criando o alvoroço todo que se viveu. Ninguém ou poucos foram para ver o que é que está lá no fundo. Se o governador de Moçambique vem e a primeira declaração dele é que temos uma crise ou que não há solução à vista, como é que eu fico? Eu tenho um cartão, preciso de fazer transações, não é? Mas a implementação do seu mandato permite-lhe olhar para todas essas questões e ir gerindo, se não for de forma gradual, pelo menos com segurança. Onde encontrar resistência, quero acreditar que também há formas muito concretas que o Banco de Moçambique tem de levar, portanto, a bom porto, nem que seja impondo. Mas esta imposição, mesmo até porque estamos a falar de um sistema financeiro, tem que ser também com algum equilíbrio. Porque este equilíbrio não vai acontecer de forma abrupta. Não vamos dormir hoje, acordar amanhã e ter uma classe empresarial. Era essa questão que eu queria tocar. Como é que se fomenta um empresariado acima de tudo são políticas, ter bancos? Acima de tudo são políticas. E se calhar fazemos uma ponte com o Moza Banco, que era o único banco com pelo menos domínio do capital moçambicano, através da Moçambique Capitais, no caso, é o banco que teve os problemas, continua também moçambicano, pelo menos o capital, a maior parte, uma vez que foi adquirido pela Coanha, mas as nossas experiências de tentar fazer bancos, elas ao meio do caminho têm constrangimentos e depois há um retrocesso. Sim, como é que se fomenta um empresariado sólido, consistente e capaz de fazer negócio na banca? Acho que posso até recuar. Já tivemos um banco, não quero aqui fazer publicidade negativa, continua nos Big Five, que já teve capitais moçambicanos e nem assim teve os problemas todos que teve. E hoje tiveram que entrar capitais sul-africanos, portanto, para mantê-lo e estar ali. Como dizia, essas medidas precisam ser implementadas, não são de forma bruta. Não vamos dormir e acordar com uma classe disposta a investir na banca, porque isto não deve ser por decreto. Não vamos dizer moçambicano XY cria um banco ou detenha um banco, mas todas as questões, vamos lá, o ambiente de negócio que deve ser criado, que vai naturalmente levar a que as pessoas se interessem por investir ou por associar-se ou por, de alguma forma, adquirir ou bancos existentes ou criar novos bancos. Portanto, estes sustos não vão seguramente criar este bom ambiente. Se nossa banca financeira, o nosso sistema financeiro for caracterizado por apagões, por exemplo, for caracterizado por animosidades públicas dos intervenientes, não creio que esteja criado aqui um ambiente de negócios que vá propiciar isto. Daí que eu digo, há alguma serenidade que se impõe a este setor. Há alguma forma de ser e de estar que se deve caracterizar. E acha que a personalidade do governador do Banco Central contribui ou não para um melhor ambiente ao nível do setor financeiro? Eu queria me abster de comentar o caráter pessoal dele. Se lembrarmos, vou recuar, acho que tínhamos aqui um programa que falávamos, acho que era do Tomagala, e eu dizia, olha, eu não acredito muito nesta coisa do one man show, que uma pessoa possa trazer o boom. Pode ser que esta uma pessoa tenha a capacidade de destruir, pode ser, mas se nós quisermos criar ou propiciar um ambiente de negócios, teremos que fazer muito mais do que uma única pessoa. É óbvio, a maneira como quem estiver ou quem for o timoneiro dialogar, passar a visão e monitorar portanto, a implementação desta visão vai ser boa ou má para o sucesso, é inegável. Mas, acima de tudo, Moçambique não vai ter capitalistas a investirem na banca ou a participarem na banca se não houver todas as condições primárias para isso. É preciso trabalhar aí. É preciso, e o governador é preciso que se diga, tem estado a fazer reformas, tem estado a mostrar que a banca é possível, tem estado a mostrar que é possível reduzir. Aliás, esta crise mostrou uma coisa, que os bancos podem trabalhar mais tempo.
Mostrou que é possível levantarmos dinheiro, portanto, com cheques avulsos e sem pagarmos tão caro por eles. Esta crise mostrou uma série de coisas que hoje os bancos cobram, não é? Portanto, pode-se começar a pensar aí se é possível, só em tempos de crise, ou é possível harmonizar uma série de fatores, assumindo até que se aceder à banca, se as taxas de juros forem boas, ou forem acessíveis, aqueles que não estão no sistema vão naturalmente ficar atraídos e vão fazer parte. Portanto, há aqui uma série de questões que algumas já estão a ser feitas e muito bem feitas, estamos muito avançados, então é preciso acarinhar essas e tentar ver onde é possível melhorar para criar um ambiente bom, porque o regulador precisa de ter regulados. E estes regulados são os bancos, é a banca comercial. É o ambiente, a comunicação, portanto, a forma de ser e de estar deles, se não for excelente, no mínimo tem que ser boa. Está muito obrigado. O nosso programa termina por aqui. Caro telespectador, fizemos então opinião no feminino desta quinta-feira, num dia em que falamos das eleições em Marromeu, mas também da conferência de imprensa dada pelo governador do Banco de Moçambique em Climane, onde respondeu relativamente à polêmica sobre o apagão do sistema eletrônico de pagamentos. Até a próxima quinta-feira.